Estamos ao vivo em mais uma live ESG na mesa e o tema de hoje é ESG e inteligência artificial. Para falar sobre esse tema hoje e almoçar junto com vocês com esse tema bastante complexo, mas que tem sido uma tendência a gente conversar. Eu vou convidar o Arthur Santini, que é um especialista na área, para a gente conversar afinal. Será que o ESG é o vilão? É o mocinho da história? E a gente está falando de inovação com propósito ou a gente está falando de um risco invisível? Vamos chamar o Arthur aqui para a gente bater esse papo hoje. E vocês vão entrando, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Eu espero que hoje meu celular não dê pane total. Tô com o ar-condicionado ligado. Oiê, Olá, tudo bem? tudo bem? Estão me escutando legal? Eu tô te escutando, tá tudo certo. Ótimo. Como você tá? Eu amo esse seu quadro do fundo. Sempre que a gente faz reunião, eu vejo esse quadro e eu sou apaixonada por ele. É seu cachorrinho no É, fundo, né? no meio aqui é uma adaptação, né, de um quadro que é o Dogs Playing Poker. Aí tem uma adaptação, só troquei a figurinha central aqui pro meu cachorro, baleia. Ai, maravilhoso, muito legal. Arthur, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. Acho que você está sendo bastante requisitado ultimamente para falar sobre esse tema, né? Primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho como que você chegou nessa área que está bombando agora, essa tendência a falar sobre isso. E por que falar sobre inteligência artificial e ESG no mesmo papo? Legal. Prazer, pessoal. Meu nome é Arthur, Arthur Santini. Eu venho da área de tecnologia aí há muito tempo, mais de 20 anos na área de tecnologia. Quando chega em 20, a gente para de contar, né? Porque é só mais do que 20, isso que é o importante. E vim construindo uma carreira executiva ao longo dos anos, e aí há 2 anos atrás, aproximadamente, é, eu tomei a decisão de abrir uma empresa de consultoria e treinamentos na área de inteligência artificial, associando o que eu tinha carregado na minha carreira executiva em várias áreas, não só em tecnologia, mas também controladoria, finanças, processos, enfim, né, essa abordagem aí holística dentro das empresas. Quando eu vi lá em novembro de 2022 a OpenAI lançando a primeira IA generativa de mercado, aquilo lá abriu meu olho e falou: estamos aí no novo super ciclo, né? Então, tá na hora da gente começar a trabalhar com isso. Eu vi essa oportunidade e deixei a carreira executiva e entrei de cabeça no mundo da inteligência artificial, que na minha opinião tem tudo a ver com ESG. Tem mesmo, tem mesmo. A inteligência artificial, ela tá moldando o futuro dos negócios, né? Na verdade, moldando o futuro de tudo, né? E o ESG eu vejo como uma ferramenta que pode nos auxiliar a como pensar na utilização responsável da inteligência artificial e no uso com propósito, com intenção dessa inteligência artificial, né, Arthur? Exato. Eu encontro muito isso no mercado, Mayara, porque eu converso com muito empresário, muito gestor de empresa, que às vezes a pessoa quer colocar inteligência artificial por colocar, né? Eu falo, mas legal, né? Que bom que a gente está conversando, que bom que você quer ter inteligência artificial na tua empresa, na tua instituição, mas por que você quer colocar? Onde? Que tipo de problema você acha que ela vai resolver para você? E eu não escutei nenhuma, nem duas, nem três vezes, empresário às vezes que virou para mim e falou assim: Arthur, não sei onde eu quero colocar. O que ela faz? Eu sei que está todo mundo falando, eu quero colocar também, né? E aí, às vezes, a gente tem que dar um, dois, três passos para trás para entender realmente aonde que aquilo se encaixa estrategicamente, né? Tanto na missão quanto no propósito da empresa, e o que aquilo vai trazer de benefício para ela. Porque é até uma brincadeira que eu costumo falar que produtos com IA viram igual produto para casamento. Tudo para casamento é mais caro, né? Eu comprar docinho, para casamento é mais caro, DJ, para casamento é mais caro, tudo é mais caro. Então,
As pessoas estão colocando IA e muitas vezes nem é IA o que estão colocando em seus produtos e serviços só para cobrar mais caro, né? Sem propósito nenhum, e é algo que a gente vem batalhando aí no mercado para que isso não se solidifique como uma tendência, né? Nossa, total. Concordo muito com você. E acho que esse movimento acontece também quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, soluções sustentáveis. É a mesma coisa, porque quando o negócio entra na tendência, na boca do povo, a gente tem esse grande problema, né? Que a popularização ela é muito boa, porque ela traz essa conscientização em massa daquilo que está acontecendo. Por outro lado, tem as pessoas que acabam se aproveitando de uma maneira equivocada daquilo, né? Então eu vejo esse movimento muito similar aí do ESG com a IA, mas eu vejo, Arthur, que a IA e o ESG, eles não são um universo separado, né? Um influencia diretamente o outro. E a IA, ela pode ser uma ferramenta super poderosa para que a gente acelere as soluções de sustentabilidade, né? Dentro da empresa, dentro enfim, dos negócios, dos projetos, para gerar eficiência, prever riscos, ampliar o impacto social também dos projetos, dos negócios, das soluções, né? De serviços, de produtos. Mas, por outro lado, ela também pode aprofundar injustiças, concentrar poder, excluir vozes, né? Se a gente não tomar cuidado, aumentar a pegada ambiental, se for usada sem critérios, né? Então, como que você vê essa dualidade aí do uso da IA, né? Benefícios versus malefícios. Eu vejo que as duas hoje têm meio que 50% de chance de acontecer. Um caminho ou o outro. Depende para que lado que a gente vai. Olhando do ponto de vista do empresário, não é novidade que muitos deles acabam não tomando decisões que são tão sustentáveis em prol de, vamos falar assim, em prol de um lucro ou em prol de uma eficiência da empresa, né? Onde fala assim, pô, mas se eu for fazer desse jeito, né? Vamos falar assim, do jeito que privilegia uma agenda mais ESG, talvez eu não vou ter a competitividade necessária, talvez eu não vou ter a margem necessária, talvez eu não vou conseguir retornar para os meus acionistas o retorno esperado. Então, a partir da hora em que entra uma nova tecnologia, que se a gente for pegar os mais futuristas e mais otimistas, já tem gente falando que o que hoje um funcionário faz em 5 a 6 dias, ele vai conseguir fazer em 1 ou 2 dias, né? Talvez isso permita que essa decisão em prol de um caminho, né, mais sustentável, ela faça sentido, né? Olhando por esse lado. Olhando pelo outro lado, pelo lado de riscos, hoje existe uma corrida muito grande na inteligência artificial, em todas as esferas. Então, desde a esfera governamental, hoje, o tema inteligência artificial é um tema de segurança nacional, é um tema de estratégia nacional, não é, é uma tecnologia, é coisa para as big techs ganhar dinheiro. Não, não. Isso daí é uma conversa muito mais funda, principalmente quando a gente pega, né, Estados Unidos e China, esses grandes blocos aí que é quem está brigando por essa liderança, porque, né, como alguns estudiosos falam, é a última grande invenção humana, né? Depois dessa, não vão precisar mais de outras grandes invenções. Então, a premissa é que quem dominar antes vai dominar as outras nações. Isso nesse âmbito maior, no âmbito quando a gente pega empresarial também, eu falo muito para empresário isso, eu falo, olha, hoje é um diferencial ter inteligência artificial na tua empresa. Do mesmo jeito que um dia foi diferencial ter um computador dentro da tua empresa, foi diferencial ter internet dentro da tua empresa. Há uma hora em que isso não é diferencial, que isso é sobrevivência. Onde eu quero chegar? Essa competição ou essa pressa pela liderança, ela pode fazer a gente tomar algumas decisões equivocadas, principalmente quando a gente fala de viés, para que caminho que essa tecnologia vai. Porque assim, vamos imaginar, eu quero a liderança. É uma OpenAI que quer uma liderança, é uma DeepSeek que quer uma liderança, é um Alibaba que quer a liderança, é uma X que quer a liderança. A gente sabe que na corrida, quando a corrida está muito intensa, as pessoas deixam de considerar algumas coisas em relação à segurança, em relação à ética, em relação a vieses. Então,
Por isso que eu falo que hoje é meio que 50-50% a probabilidade de um lado ou do outro dar certo. Porque pode ser que alguma big tech dessa, daqui um pouco, faça algo disruptivo que vá para um lado, que vá para o outro, e todo mundo seja obrigado a sair correndo atrás. Uhum, sim, sim. Em relação à pegada ambiental, o que você me diz? Porque acho que isso acho que é o maior barulho que a gente tem ouvido a respeito da inteligência artificial é a pegada ambiental. E eu tenho já uma opinião aqui, mas eu quero que ouve um pouquinho sobre você a respeito. Isso é uma coisa que sempre me preocupou, talvez por eu ter vindo de uma área de renováveis, né? Eu trabalhei aí no setor de energia solar por quase 10 anos. Então, essa questão energética eu sempre tive muito ligada a isso. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente fez um evento aqui aqui em São José do Rio Preto, na APET, na Associação dos Profissionais de TI. E aí eu lembro que isso há 2 anos atrás eu coloquei num slide essa preocupação com a questão energética, porque como de tecnologia, sempre, a gente já acompanhava essa correlação de energia, né, versus pegada, né, de energia versus tecnologia. Então, teve um primeiro grande salto de gasto energético em tecnologia, que foi com o surgimento e popularização dos sistemas em nuvem, né, do cloud, que já consumia ali 2-3% da energia gerada pelo ser humano. Aí veio um segundo, talvez as pessoas queiram me bater aí, mas que é relacionado com cripto, né? Então, criptomoedas também tem um consumo muito grande, né, em relação a isso. Então, às vezes, ali, uma operação de cripto que você faz para especular um mercado, cara, você está tendo uma pegada aí para você ganhar alguns centavinhos no Bitcoin ali, né? Não estou falando para não fazer, mas estou falando que as pessoas têm que estar cientes disso, né? E agora o terceiro com a inteligência artificial, que vem aí agora com uma nova grande pegada, porque não só para o processamento, né, que é feito pelas GPUs ou pelas NPUs, mas também para o resfriamento desses data centers, né? Então, eu acredito que talvez a próxima grande corrida, que vamos falar, modelo de linguagem, base de treinamento, todas elas já têm mais ou menos a mesma coisa, que é todo o conhecimento humano gerado até hoje. Aonde que está essa segunda etapa dessa briga agora dos grandes modelos de linguagem? Está na eficiência. E aí eu vejo uma grande oportunidade nisso, mas sem esquecer da primeira coisa que a gente falou, do propósito. Eu brinco no treinamento, eu falo assim, cara, cada prompt que você faz com uma IA, ela está consumindo uma quantidade de energia, barra água, barra recursos naturais. E você vai usar isso para perguntar se Palmeiras tem mundial, né? Para perguntar quem é você não sabe quem é você. Enfim, então, até nisso, assim, para gerar uma imagem bobinha ali, que eu não vou fazer nada com ela. Então, é propósito. Eu não vou ficar ali brincando, gastando recurso natural à toa de um sistema que tem um gasto alto Sim. hoje. E sabe, eu acho que assim, falando em desperdício, eu acho que do ponto de vista do desperdício nosso de energia dos sustentabilistas, que eu me coloco aqui nessa posição de bandeira de sustentabilistas, aprendi essa palavra com a Marina Silva no Congresso de Meio Ambiente, eu amei, agora eu adotei Não para minha conhecia. postura. Pois é que agora nós somos sustentabilistas, né? Porque antes a gente tinha várias vertentes, né? Os capitalistas, os socialistas, os istas. Agora, gente, se a gente não for sustentabilista, não tem futuro, tá? Então a gente tem que ser todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tentando sobreviver aqui, né? Então vamos lá, todo mundo junto. Enfim, eu acho uma perda de energia a gente tentar frear esse movimento. Ai, não vamos usar a inteligência artificial, porque isso acaba com o nosso mundo. Gente, ninguém vai conseguir frear esse negócio. É a mesma coisa que os taxistas quererem acabar com o Uber. É a mesma coisa que as pessoas quererem acabar com os bancos quando os bancos surgiram, porque, meu Deus, como é inseguro, a gente tem que guardar o nosso dinheiro debaixo do sofá, do colchão. Não tem como a gente frear isso, gente. Está posto. O que a gente tem que fazer enquanto sustentabilista é questionar o modo como isso é feito e cobrar dessas empresas que estão liderando esse processo modos mais eficientes, mais responsáveis ambientalmente, socialmente, eticamente falando, né?
E aí eu acho que a gente coloca, quando a gente fica levantando essas bandeiras de maneira muito superficial, a gente coloca isso numa discussão muito simplória. E a gente perde com isso. A gente perde muito. Porque a inteligência, eu vejo a inteligência artificial como uma incrível ferramenta de sustentabilidade, de melhorias de meio ambiente, sociais. É claro que existem problemas, como você mesmo citou, de consumo. Só que a gente precisa pensar como que a gente vai resolver esse problema e não como que a gente vai acabar com a inteligência artificial. Né? Eu acho que o nosso foco, nossa energia tem que estar em outro lugar. E acho que mais do que isso, a gente entender um pouco mais profundamente o quanto de fato é esse impacto. Porque a gente tem hoje um problema muito claro, que é a falta de transparência dessas big techs, dos donos dessa inteligência artificial a respeito de qual é o impacto real. Porque ninguém sabe. Tem gente falando aí, é X, é Y, é Z, mas ninguém sabe exatamente qual é o impacto. E aí eu queria trazer aqui, eu falei nos stories, eu sinto cheiro de polêmica, né? Eu queria trazer um artigo que eu li essa semana, eu recebi. Agora eu tô escrevendo no Substack, tô me achando super hype, né? E recebi um artigo da Hannah Ritchie, que é uma pesquisadora de Oxford, e ela escreveu um livro Não é o Fim do Mundo. E ela traz esse conceito do chat GPT, especificamente, ela cita no artigo dela, de que o chat GPT talvez não consuma tanta energia assim quanto a gente está falando. E aí eu até anotei alguns dados aqui que eu acho interessante a gente falar. Ela fala o seguinte: um prompt típico do chat GPT consome cerca de 3 watt-hora, o equivalente a manter uma lâmpada acesa por poucos segundos. Então, vamos pensar aqui. Se você usa o chat GPT todos os dias, ela fala que isso representa menos de 0,2% da sua pegada elétrica anual. Menos do que o impacto de lavar uma louça fora de hora. Ou seja, usando energia elétrica. E ela diz que estimativas mais recentes apontam que esse dado ainda está superestimado e que ele seja talvez 10 vezes menor, que seja 0,3 watt-hora por prompt. Então, a gente está se culpando aí, principalmente nós, pessoas físicas, né? Se culpando por uma pegada de carbono que talvez nem exista nesse nível. O problema real, eu acho, Arthur, e você me corrija se você achar que eu estou errada, se você discordar, eu acho que não está no uso individual, mas no uso sistêmico e no uso massivo das big techs, né, em relação a isso, né? E ela fala aqui que o risco climático da IA justamente está nesse uso da larga escala, especialmente em modelos multimodais. Quando a gente está falando não só de escrita, a gente está falando de criar áudio, vídeo, imagem, que aí sim precisa de muito mais energia de resfriamento aí. Então eu acho que a nossa discussão aqui deveria ser muito mais sobre como que a gente consegue equilibrar essa inovação com responsabilidade. Só que a gente nem sabe, a gente está no escuro, a gente nem sabe muito bem quanto de energia, né, que a gente consome. O que você acha de tudo isso aí? Primeiro ponto que assim é importante, na verdade, não é só a energia que a gente não sabe. Hoje, mesmo os criadores dos modelos, eles não sabem exatamente o que acontece dentro dos seus modelos para eles darem aquelas respostas. Por quê? Porque o princípio da inteligência artificial é isso: você pega uma massa de dados, faz o treinamento, esse treinamento segue uma série de algoritmos e regras que são modelos matemáticos e cria uma nova informação, né? Então utiliza aí, por exemplo, o conceito de redes neurais, que é uma inteligência artificial. Você não dá instrução para ela, você dá exemplos para ela e ela aprende, né? Vamos usar uma aprende aí entre aspas. Então, uma das coisas que se discute hoje é a XAI, que é a transparência de uma inteligência artificial, até para você poder replicar modelos de resultado e tudo mais. Então, isso é um problema da IA como um todo. Mas toda vez que eu vejo esse tipo de argumentação, eu fico pensando no trade-off disso, né? Qualquer atividade vai ter uma determinada pegada. Ponto. Né? Vamos imaginar, a internet tem uma pegada? Tem. Imagina um profissional que hoje faz uma reunião via Zoom, via Meet,
Ele está gastando energia elétrica, ele está gastando ali as redes de comunicação, ele tem uma pegada disso daí, tá? Mas e antes, quando ele tinha que pegar um carro ou um avião para fazer aquela reunião? Qual que era a pegada que ele tinha? Um profissional que está usando um prompt, que ia ficar ali no escritório 5 horas fazendo um relatório, com ar-condicionado, com energia elétrica, com um monte de coisa, e que agora ele faz isso em 15 minutos, 20 minutos. Uhum. Ele teve um gasto do prompt, mas o que ele deixou de consumir nessa ponta? Então é Sim. injusto quando a gente pega só um lado do quanto que a IA gasta, tá? Mas Uhum. quanto que ela está economizando na outra ponta de recursos? Isso para Uhum. qualquer tecnologia, né? O ponto Uhum. tem que ser mais eficiente. Então, vamos falar tecnologias antigas, conforto térmico. Eu posso ter um ar-condicionado que gasta X de energia, ou Y. Vou falar para as pessoas não usarem ar-condicionado. Não, a gente tem que trabalhar para ele ser o mais eficiente possível. Que hoje é um dos grandes investimentos das Big Techs é justamente nessa eficiência. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles são lindos, maravilhosos? Não, porque isso impacta diretamente o custo deles. Eles precisam se tornar mais eficientes por uma questão de sobrevivência, de briga de mercado. Então, eu acho muito injusto esse negócio. Eu vou olhar quanto que ela gasta, só esse lado. Tá, mas, de novo, desde que isso tenha propósito, desde que eu esteja fazendo isso com um porquê, né? Mas quanto eu estou economizando ali na outra ponta de outros recursos que eu estaria utilizando? Eu acho que aí a gente começa a entrar numa discussão um pouco mais inteligente. Eu acho que essa é exatamente a provocação que eu queria fazer, sabe? A gente não ser superficial na hora de falar. A gente não tô falando que não tem impacto, mas assim, não é tão simples assim da gente falar sobre esse tipo de impacto, né? É muito mais complexo a gente olhar o todo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como a IA pode potencializar o social, o ambiental, a governança nas empresas. Fala um pouquinho do que você vê nesse sentido, Arthur, e se você já viu soluções que têm impactado positivamente aí esses três pilares. Legal. É, eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com a conversa com esse último tópico que a Sim, gente estava falando do trade-off, né? Por quê? Hoje a gente está numa etapa da tecnologia que é a inteligência artificial generativa. Beleza, isso é o que todo mundo está vendo, só que a gente tem que lembrar que hoje nós estamos usando a pior versão dessa tecnologia. Daqui para frente ela só vai ficar mais potente, ficar mais poderosa, né? uhum, Isso quer dizer o seguinte, a gente está na IA generativa, um próximo passo, que quando você pega todos esses CEOs de Big Techs, é o que todos eles já estão falando, é a AGI, que é a inteligência artificial generalista ou genérica, que ela parte do princípio de que ela vai resolver problemas assim como um humano resolve. Hoje, né, quem usa inteligência artificial no dia a dia sabe que muitas vezes a gente tem que ir picando, né, os prompts, pede um pedaço, pede outro, abre uma outra janela de contexto e assim vai seguindo. O princípio da AGI é que, né, vamos falar assim, pô, eu quero abrir uma empresa, né? Hoje um humano consegue, porque ele sabe, eu preciso da prefeitura, eu preciso do endereço, eu preciso do contador, eu preciso não sei o que lá. Uma IA, você teria que separar isso, né, em pedacinhos. A AGI, ela conseguiria resolver esses problemas complexos. Mas também já se discute as ASIs, que são as superinteligências artificiais, né? Que é as que vão resolver problemas que são extremamente complexos que o ser humano não conseguiu resolver até hoje. E aí os principais campos de aplicação das ASIs, onde mais está tendo pesquisa, é saúde, primeiro ponto, né? Desde remédios que sejam extremamente personalizados para você, feito para você, que vai agir com 100% de eficiência, até cura de doença, métodos de cirurgia, enfim, toda essa parte, né? Parte de engenharia, né? Resolver problemas no mundo físico e também nessa parte de sustentabilidade, né? Então, hoje, bom, a gente como ser humano está discutindo se existe um problema no nosso meio ambiente. A gente não conseguiu chegar nem numa conclusão, né? Eu não tenho dúvida em relação a isso, mas muita gente tem, mas a gente, como seres humanos, nem conseguiu chegar nessa conclusão. Então, hoje, pô, Arthur, você acredita quanto por cento, se tivesse colocar dinheiro aí numa bet, numa aposta, quem vai resolver nosso problema? O IA ou o ser humano vai conseguir
O MIA, com certeza. Eu apostaria todo o meu dinheiro que o MIA vai resolver esse problema, não é a gente, né? Então eu acho que tem tudo a ver, porque falando no médio e longo prazo, eu vejo que esse é o caminho. Agora, trazendo isso mais para dentro das empresas, tem uma característica que eu gosto muito da IA, que ela sabe tudo sobre todos os assuntos. Então, qualquer coisa que eu tiver que falar com ela, ela vai conseguir me responder. Eu acho que isso pode ser aplicado de uma forma muito inteligente dentro das empresas, e aí eu vou trazer alguns exemplos reais que eu já participei, de como trazer diversidade para dentro da empresa, mas no sentido de que empresas que têm diversidade dentro delas, não estou falando nenhuma novidade aqui, qualquer, né, gestor, administrador de empresa que se preze, sabe que olhar um problema de uma empresa por vários pontos de vista faz a empresa dele ser melhor, e é desse tipo de diversidade que eu estou falando. A IA te permite você, por exemplo, entrevistar 50 tipos de clientes diferentes. Ela te permite entrevistar 50 tipos de fornecedores diferentes. Ela te permite mostrar uma crítica do teu negócio de 50 pontos de vista diferentes. Inclusive, eu estava conversando com um executivo de uma grande empresa recentemente, a gente estava falando disso, né, de uma preparação para conselhos, né, de administração, aonde a gente está tentando criar ali algumas personas que são conselheiros os mais diversos possíveis. Não no sentido de substituir, mas no sentido de que talvez eu não ia ter como ter 30 conselheiros diferentes para resolver um problema, para formar um comitê. Eu não teria grana para isso, eu não teria tempo para isso, eu não teria como organizar isso. Isso daí pode ser replicado em todas as escalas das empresas. Então, esse tipo de solução é um tipo de solução que é totalmente possível do ponto de vista tecnológico de ser implementado, né? E é um exemplo direto, fácil e barato de fazer, que tem a ver com um dos pilares aí do ESG, que é a diversidade. Uhum, muito bom, muito bom. Eu anotei aqui algumas coisas também dentro do pilar ambiental e eu tenho pesquisado muito sobre a sustentabilidade e inteligência artificial no agro, né? Uhum. Eu até comentei outro dia numa discussão. E a inteligência artificial, ela faz muito parte desse universo, né? Dentro da agricultura de precisão, da pecuária de precisão, é uma ferramenta essencial, porque a gente trata não só da diminuição do desperdício nessas áreas, mas também, como o próprio nome diz, da precisão, né? Da gente saber exatamente o que fazer, otimizar os recursos, otimizar os retornos naquilo, né? E poder fazer mais com menos, né? A gente precisa poder gerar mais alimentos com menos recursos. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que a inteligência artificial tem a oferecer. Otimização de rotas logísticas para redução de emissão. Acho que isso é uma coisa super legal e simples até, é uma aplicação simples até para a inteligência artificial. Se a gente for pensar em empresas que têm grandes logísticas, super interessante, super importante de ser utilizada. Sensorização e previsão de riscos ambientais, de clima, de incêndios, de alagamentos. Isso daí está sendo muito usado já pela ONU, por essas instituições já de cuidado com as pessoas e com os territórios, especialmente esses territórios em vulnerabilidade, e já tem trazido resultados interessantes. Gestão inteligente de água, energia com IA preditiva também. Eu acho que são coisas que, trazem. Acho que vai muito além do prompt que a gente está pensando aqui, né, para fazer um relatório e coisa e tal. Assim, é muito mais do que a gente está imaginando, né? A gente está falando de uma mudança total de paradigma e de tecnologia. Dentro do social, a gente, além da questão da diversidade, que eu acho super importante que você trouxe, e acho que vai muito além disso, né? A gente tem a possibilidade também de detecção de assédio, discriminação via análise de texto, chatbots inclusivos, acessíveis. Acho que trazer essa acessibilidade, né, para as pessoas é importantíssimo, super interessante de ser trabalhado dentro das IAs. Em governança, nem se fala muita coisa que pode ser feita, né? Automatização de relatórios, de indicadores. Aí a gente pode pensar em ESG mesmo. Relatórios ESG, GRI, análise de riscos regulatórios,
utilizar grandes volumes de dados, que seria, assim, praticamente impossível de uma pessoa fazer, monitorar a cadeia de fornecimento em tempo real, vincular isso ao blockchain, assim, são muitas possibilidades, né? Então, a gente está falando de uma potência, né? Acho que a gente tem que pensar a IA como uma potência, e é lógico que toda grande potência, toda grande tecnologia envolve riscos, mas eu acho, Arthur, que mais do que os riscos climáticos, me preocupa mais os riscos sociais de governança. O que você acha? Ah, eu concordo plenamente. Tem alguns exemplos assim, né? É, porque por que acontece? O MIA ele é treinada com o dado que o ser humano gerou até hoje. E o ser humano, ele é enviesado, o ser humano, ele tem uma série de características que ela é replicada dentro de uma IA, né? Ela parte desse princípio. Eu acho que o atual estágio da tecnologia é meio que assim, a gente precisa desses guardiões éticos, sabe? Precisa dessas vozes que sejam o contraponto da corrida. A corrida ela é boa, porque toda corrida ela faz você tirar o melhor, né? Mas não adianta chegar lá no final machucado dessa corrida, né? Você nunca mais vai poder correr. Eu acho que esse momento é outro ponto que eu sempre trago no treinamento, que eu dou essas reflexões, né? Que é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. As pessoas, ainda a maior parte das pessoas não tem ideia da profundidade de mudanças na sociedade, não é nas empresas, na sociedade que a inteligência artificial vai trazer. Que daqui a 5 anos, nossa sociedade, olhando para trás, muito provavelmente vai estar irreconhecível. E ninguém consegue saber exatamente como, mas a gente sabe que isso vai trazer uma mudança. Como é que a gente vai lidar com uma tecnologia que a promessa é que daqui a alguns poucos anos, quem nasce hoje já vai viver mais de 200 anos? A gente estava falando de governança e social. Dentro de uma empresa, quando eu comecei minha carreira, né, há mais de 20 anos, não interessa quanto, era a geração dos velhos contra a geração dos novos. Hoje a gente já vive aí 3 gerações dentro de uma empresa, as pessoas vivendo até 200, 250, às vezes até 300 anos. Quantas gerações a gente vai ter dentro de uma empresa? Né? Como é que a gente vai resolver esse problema? Qual vai ser o papel da IA ajudando na comunicação, que é uma outra baita de uma aplicabilidade, né, em cima disso. E não só nisso, né? Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Amy Webb, né? Que ela traz sempre ali no SXSW uma visão de futuro bem bacana, porque ela acerta muito, né? Isso que é o bom dela, ela é uma futurologista que acerta muito. E ela traz, por exemplo, lá o conceito de metamateriais, né? Como seria construir uma casa que eu não preciso dar manutenção nela? Né? Como seria eu ter uma proteína, falando de agro, falando de alimentação, mas também falando de saúde, que com o mínimo de recurso natural consiga prover o que o meu corpo tem? Tem, por exemplo, estudo de você fazer lataria de carro, não é exatamente uma lataria de carro, mas um metamaterial baseado na pele do rinoceronte, que você vai construir o carro e ele, bateu, beleza, ele se reconstrói sozinho. Como que o mercado vai se adaptar a isso? Como que a sociedade vai se adaptar a isso? Então, quem está vivendo esse momento, talvez ainda não tenha ideia do contexto histórico que a gente está vivendo, um pontinho ali crucial na história humana, que esses próximos 5 anos, no máximo 10, vão ditar muito desse para onde que a gente está indo. Eu prefiro estar posicionado como uma voz que vai tentar pular do que eu acredito que está certo, que não necessariamente é o certo, do que simplesmente aceitar isso de forma passiva, as big techs, o gás de água, não sei lá. Né? Então é mais difícil, mas é como a gente prefere se posicionar. É isso aí. Eu acho que a grande questão é agora a gente fazer as perguntas certas, né? E fazer as provocações certas. É muito mais isso, muito mais fazer pergunta do que achar resposta, assim. E eu vejo, assim, que do ponto de vista do pilar social, é a gente se preocupar, né? Quem de fato está se beneficiando com essa tecnologia? Quem está sendo deixado de fora dessa tecnologia, né? Do ponto de vista da governança, como é que está a transparência desses algoritmos?
A gente tem critérios claros e éticos para esses algoritmos acontecerem, trabalharem. A gente tem mecanismo de correção já definido. Então, assim, é muito mais perguntar, é muito mais pensar nas perguntas do que obter as respostas e pensar em como que a gente vai fazer para não automatizar os mesmos padrões que a gente tenta combater hoje, né? Então, como você falou, a IA, somos nós que treinamos. Hoje, somos nós que treinamos a IA. Então, tá na nossa mão tentar combater esses vieses e quebrar essa repetição dos problemas que a gente traz, né? Tem aquele caso super simbólico lá da inteligência artificial que cometeu oh meu Deus, que cometeu a injustiça de gênero, né? No Uhum. caso lá. Então, assim, eu acho que é bem isso, né? Assim, como é que a gente vai trabalhar a IA daqui para frente, no sentido de garantir que ela não perpetue essa exclusão. E como é que você acha que a IA pode ser, Arthur, uma ferramenta de inclusão e não de exclusão? Eu vejo ela muito mais como inclusão do que como exclusão. Vou dar um exemplo do âmbito profissional, tá? Mas que ele pode ser transferido para outras áreas. Por exemplo, hoje vamos imaginar uma grande empresa que vende um determinado produto ou presta um determinado serviço. Ela com certeza vai ter dentro da equipe dela ali, ela vai ter uma equipe de marketing, que tem alguém que seja muito bom em design, alguém que seja muito bom em vídeo, alguém que seja muito bom em copy. Enfim, ela tem uma equipe ali e isso distancia ela de outras empresas pequenas, que não têm o capital e não têm os talentos necessários para ter a mesma qualidade, a mesma entrega com ela. Então, uma IA, a partir da hora que eu consigo ter uma entrega parecida com isso, eu estou aproximando essas duas. Então, eu estou tornando o pequeno mais competitivo. Estou incluindo ele numa briga que antes ele não tinha chance. Se a gente pega isso do ponto de vista de carreira, eu hoje, Arthur, eu prefiro contratar alguém que seja mais júnior, tenha menos experiência, às vezes menos formação, mas que seja bom em IA, porque eu sei que ele vai construir aquela informação junto com a IA, do que às vezes uma pessoa mais sênior com uma formação maior. Então, quando a gente leva isso, por exemplo, para um abismo educacional, né, a gente também pode utilizar isso como ferramenta para aproximar, né? Porque eu pego uma pessoa com menos, talvez, formação, mas mais curiosa, que sabe fazer as perguntas. Essa eu acho que é a grande sacada. A gente não foi, no nosso ponto de vista educacional, formado a fazer as perguntas certas. Premia-se quem dá as respostas certas, não quem faz as perguntas certas, né? Passa de ano quem acerta a resposta, quem responde o que o professor quer ler o que está no livro, e não quem pergunta corretamente, né? Isso a gente é acostumado a isso. Só que o princípio da engenharia de prompt é saber fazer a pergunta, porque a resposta ela tem, eu só preciso extrair. Então é meio que uma era dos perguntadores que a gente está vivendo, que vai se destacar quem sabe fazer pergunta, e quem não sabe é uma habilidade que dá para desenvolver, que vai ter que virar essa chavinha, sabe? Na nossa cabeça. Eu não preciso mais saber tudo. Eu preciso saber perguntar para E o poder Sócrates extrair. agora deve estar se revirando no túmulo, né? Meu Deus, o pessoal está descobrindo então que é mais legal a gente dialogar e fazer pergunta, é mais inteligente. Ele ia falar, eu avisei. Ele ia falar, eu avisei. Eu avisei. Olha, eu concordo com você. Eu acho que a gente está falando de uma mudança de necessidade de skills, né? E eu vejo muito isso, assim, a gente precisa trazer essa discussão para a formação, né, desses jovens. E acho que não só a formação tecnológica, mas acho que essa aproximação mesmo, né, dessa inteligência do saber construir com a IA, porque a gente pode ter jovens que utilizem a IA de maneira passiva, do tipo, já vi meme falando assim: meu Deus, eu não acredito que eu fiz meu TCC sem IA, né? Sou da era do TCC sem IA. Porque agora é muito simples. Você fala, faça um TCC para mim na área de tal, 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 e tá lá, né? Pode ser muito passivo.
Por outro lado, o negócio tem um potencial gigantesco. Eu tenho usado muito. Eu tô encantada agora com o Deep Research. É muito Tô bom. usando, eu tô testando não sei se fala Gemini, sei lá. E, cara, assim, você ter acesso, você falar um tema, você ter acesso a pesquisas do mundo inteiro, um negócio que, assim, você só faria se você estivesse fazendo de fato um mestrado, um doutorado na área, porque ninguém vai perder tanto tempo assim, sei lá quanto tempo eu demorei, 1 ano para conseguir levantar toda essa bibliografia e entender o que esse povo está falando e juntar, fazer essas conexões, essa articulação de conhecimento para ter um conhecimento articulado ali. Puxa, isso é muito potente, sabe? É muito acesso ao conhecimento. Então, se a gente ensinar os jovens a usar isso de maneira a potencializar o conhecimento e não a acomodar, né, o conhecimento, eu acho que a gente vai ter uma geração, putz, muito legal, né? Só que depende da gente. Se a gente vai É, ficar falando assim, ó, não, põe debaixo da mesa, esconde esse negócio, pelo amor de Deus, não fala de IA, não, vamos proibir na escola, porque senão o povo vai ficar, não vai fazer nada. é. Não, gente, a gente tem que incluir isso na pauta, tem que falar sobre isso, a gente tem que ensinar, tem que fazer educação com base em IA, enfim, né? Precisamos ensinar esses jovens a usar isso de maneira inteligente, interessante, né? A gente tem várias iniciativas no mundo já nesse sentido, né? Estados Unidos já anunciou que vai introduzir isso dentro do sistema de ensino, China, vários outros países já fizeram isso. Então, a gente pode olhar do ponto de vista de governo, né? Responsabilidade do governo em prover isso, né? Como uma oportunidade, mas também do lado da sociedade civil, né? Que a gente, como sociedade civil, pode fazer. Sábado passado, eu tive participando de um projeto do Paulo Ricardo, da Escola Jovens de Negócio, que são, né, jovens que participam ali de uma capacitação com vários tutores, e a gente ficou lá um sábado, uma manhã inteira, falando sobre inteligência artificial, né? E o que é legal? A molecada já estava, boa parte delas, usando, né? Que às vezes eu vou fazer dentro de uma empresa com um monte de gente sênior e os caras não estão usando, e a molecada está usando. Então eu vejo com muito bons olhos, sabe? Eu vejo com muito otimismo, desde que tanto o governo quanto a sociedade civil a gente consiga introduzir isso na conversa, mostrar que isso é algo que precisa ser falado, né? Até no dia desse treinamento eu falei, porque na minha época a gente tinha que fazer pesquisa na Barça. Aí eu percebi que eles se olharam, Oi? eu tive que explicar o que era Barça, porque, enfim, né? A gente vai ficando velho, vai começando a mudar as referências. Tem que explicar o que é uma O que é biblioteca uma primeiro. biblioteca? Tive que puxar lá de trás para explicar, mas enfim, eu vejo isso como uma oportunidade assim gigantesca, né? Desde que a gente lute para isso. Você sabe que eu tenho uma história engraçada desse de biblioteca, né? Quando eu tava fazendo o meu TCC da faculdade, para quem não sabe, eu sou arquiteta. E aí eu falei assim pro meu orientador, eu falei, ó, eu quero fazer uma biblioteca, o projeto de uma biblioteca. Só que essa biblioteca vai ser virtual. Aí o meu orientador falou assim, mas não entendi. Não vai existir a biblioteca? Vai ser só um projeto? Eu falei, não, vai ser um projeto de uma biblioteca virtual. E aí as pessoas vão ter uma experiência nessa biblioteca. Vai ser uma biblioteca que você entra pela internet, você vai buscar os livros que você quer nessa biblioteca e você vai usar os espaços para você ler esses livros. E aí o cara ficou assim, cara de vírgula, né? Falou assim, Mayara, para de viajar, não faz o menor sentido o que você está falando, pelo amor de Deus, não. Vamos fazer outro projeto. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma habitação de interesse social. Aí agora, com todo esse movimento da IA, metaverso, coisa e tal, tava eu agora num workshop com uma empresa que é uma livraria no metaverso. Aí eu, olha só, o Lá, meu problema é que eu tava alguns anos adiantada. é o timing, né? É o timing, não é o timing. Eu errei o timing, não deu certo. É igual aconteceu com o Second Life, né? Há um tempo atrás lançou, não, todo mundo vai estar no metaverso, mas aquilo ali era horrível, né? Hoje, com a qualidade dos óculos de realidade aumentada e realidade virtual, começa a fazer um pouquinho mais de sentido, mas o timing em tecnologia, Tudo. ele é tudo. Tô ansiosa
ansiosa para saber o que vai virar esse metaverso agora, que é juntando todo esse negócio aí. Agora, a última pergunta, Arthur. Vamos falar de pequenas empresas. E acho que você já deu alguns highlights aqui que fazem sentido. Mas qual é o grande potencial da IA para as pequenas empresas? Tá, primeiro delas, aquilo que eu falei, ela aproxima dos grandes, né? Então ele Uhum. precisa saber usar. É muito comum empresários serem seres que se sentem solitários, porque às vezes ele vive no mundo da empresa dele e é muito difícil conversar sobre a empresa dele com outras pessoas, porque por ele ser pequeno, ele não tem ali um board, ele não tem um monte de gerente para discutir. Então, até um exercício que eu já fiz com alguns pequenos empresários de criar um GPT, o pessoal chama de agente, mas não é exatamente um agente, um GPT personalizado, especialista na empresa dele, que ele fica trocando ideia. O que você acha de eu fazer tal coisa? O que você acha de eu fazer tal coisa? Isso ajuda bastante o empresário na tomada de decisão e um pouco na solidão dele em conversar sobre a empresa. E até uma outra coisa que acontece nesse tipo de interação é que, às vezes, a gente coloca umas personalidades mais caneludas, né, para criticar o negócio dele, que seja mais incisivo, assim. E é muito engraçado porque o ser humano ele acaba tendo uma probabilidade maior de aceitar melhor quando é um IA falando para ele do que quando é outro humano, né? Falando. Então, isso daí é uma outra grande oportunidade para quem é pequeno e médio empresário. E na parte de obtenção de cliente, a área comercial, na minha opinião, é uma das áreas que mais tem aderência para a inteligência artificial, né? A área de comercial, a área de vendas. Estou falando de ficar criando um monte de bot, ficar mandando mensagem que nem metralhadora, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, ninguém compra desse jeito, mas estou falando no estratégico, no plano de ação, no colocar para rodar, na geração de material e na parte de pessoas, porque uma vez que pequenos empresários não têm uma grande atratividade para atração de talentos, né? Uma grande empresa, né? Pega um jovem, você quer trabalhar no Google, você quer trabalhar na Nike, você quer... As pessoas querem trabalhar, mas e na venda do seu Zé? Quem quer trabalhar na venda do seu Zé, né? Então, isso ajuda em rotação isso de funcionário, treinamento de funcionário, potencial, contratar uma pessoa que talvez não é tão cara, mas vai te dar uma entrega e a pessoa vai conseguir se desenvolver dentro da sua empresa de uma forma bacana. Enfim, é muita, muita oportunidade para o pequeno e para o médio. Na minha opinião, a IA hoje, para o pequeno e médio, é muito mais uma ferramenta de ataque ao mercado e para o grande de defesa da posição dele. Nossa, perfeito. Eu acho que fechou com chave de ouro, assim. E eu, como uma pequena, uma micro, na verdade, me vi muito nisso, assim, sabe? E as empresas que eu atendo também, né? Porque geralmente são empresas com equipe muito enxuta. E a inteligência artificial, ela tem esse potencial, né, de otimizar o trabalho das equipes, não só otimizar o trabalho das equipes que já são enxutas, mas multiplicar também essas equipes, né? Então, você tem uma pessoa lá numa atividade, por exemplo, de RH, que essa pessoa, ela consegue fazer o trabalho muitas vezes de 5, tendo os agentes corretos, né? Um comercial, como você falou, né? Eu que sou super equipe aqui dentro da minha empresa, nossa, eu me vi tanto quando você falou do empresário que se sente solitário. Eu bato um papo com a minha inteligência artificial aqui. Eu tenho vários grupos. Eu tenho o grupo da estratégia, eu tenho o grupo da escrita nas redes sociais. Eu falo, eu tenho um grupo que chama Brainstorming. Aí eu vou falando, o que você acha de tal coisa? E aí a gente bate por papo. E assim, são insights muito valiosos estrategicamente. Inclusive, planejamento estratégico, que é uma coisa que eu tenho conduzido, esse planejamento estratégico ESG nas empresas, tenho indicado muito utilizarmos no planejamento estratégico empresarial a inteligência artificial, porque traz justamente essa riqueza que você comentou, não só de termos mais pessoas participando, ainda que virtualmente, porque muitas vezes é inviável para uma pequena empresa trazer... Oi, Marcos, tudo bom? Obrigada por participar. Desculpa. É muito mais inviável para uma pequena empresa trazer um grupo grande para fazer um planejamento estratégico multi-stakeholder. Também a gente é uma ferramenta de você ter uma visão mais plural, né? Então, assim,
extremamente valioso para planejamento estratégico, gente. Acho que assim, a gente tem muito problema, sim, ainda para tratar. Precisamos ficar muito atentos a tudo isso, a como que vai ser o desdobramento, a cobrar também, né? Tudo isso, ficar de olho, dar preferência sempre para as empresas, para as organizações que demonstram algum tipo de preocupação no sentido ambiental, social e de governança. Como tudo que a gente faz, como tudo que a gente vai consumir, a gente tem essa responsabilidade enquanto consumidor de exigir isso das empresas. Por outro lado, a gente precisa aproveitar o potencial que essa tecnologia tem para melhorar o nosso mundo, melhorar o nosso futuro, né, Arthur? Exatamente. A gente às vezes esquece quem é realmente que manda em todas as empresas do mundo, que é o consumidor. É, exatamente. E aí a pergunta final é: se a IA amplificasse tudo o que a sua empresa faz hoje, o que será que ela amplificaria? Então, acho que essa é a provocação aí do dia, entender o que será que a IA poderia amplificar, porque a IA ela não vai criar nada do zero, ela vai amplificar aquilo que você já está fazendo. Se você estiver fazendo uma coisa com ética, com transparência, com governança, com responsabilidade, com propósito, com certeza a inteligência artificial vai ser uma ferramenta positiva para você, certo? Mensagem Certinho. final, Arthur. Muito bom, pessoal. Obrigado, viu, Mayara, pela oportunidade aí da gente estar conversando sobre esse tema. Eu gosto muito, né? Sempre fui ligado nisso daí. Eu sou o tipo do cara chato que dá feedback no iFood quando vem com muita embalagem plástica. Então a gente está sempre ligado nesse tipo de coisa. Obrigado pela oportunidade e vamos colocar a IA no nosso dia a dia aí, pessoal. Não tem por que não fazer isso. Isso aí. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estamos à disposição. Marcos, eu vou responder sua pergunta já já nos comentários, tá bom? Fica ligadinho. Beijão, Tchau, gente. Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.